Nós ouviremos agora a mensagem dessa manhã. Eu peço que você que está aqui e também em casa, nós estamos transmitindo esse culto pela YouTube, pela Facebook também. Que Deus possa alcançar a nossa mente e o nosso coração, onde quer que vocês estejam. E agradecemos mais uma vez aqueles que nos visitam nesse culto, na primeira vez. O Sidney está quase com a família completa aí, né, Sidney? Filha, nora, neto, Deus abençoe. Temos aí também o Emanuel visitando a gente com a família do Rio de Janeiro. Que bênção. Tem mais visitantes, não quero nomeá-los porque tem o meu filho André também aqui conosco nessa manhã, com os meus 2 netos. Que maravilha. Família reunida. Isso é muito bom. Poder cultuar a Deus com a família. E essa é a igreja de famílias. Agradecemos por todos que estão aqui participando. Nós estamos trabalhando com o tema desde o início do ano, desde o dia 1º de janeiro, o tema Até que Ele Venha. Foi sugerido pela nossa irmã Adriana Tomberlin. No final do ano, ela falou: o que você acha de fazermos o tema Até que Ele Venha? Aí nós vamos trabalhando com vários subtemas. E nessa manhã, o nosso tema é Até que Ele Venha, vamos celebrar com alegria a Páscoa do Senhor. Amém? Tem ali a projeção, eu até quero pedir que você abra sua Bíblia comigo. Lá em 2 textos nós vamos ler nessa manhã. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, depois vamos lá para Mateus capítulo 26. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra aí comigo para a gente poder acompanhar esse texto de Êxodo capítulo 12. Nós leremos do primeiro versículo até o 14, depois vamos para Mateus capítulo 26 e alguns versículos do capítulo 26. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouquinho. Nós talvez teremos a projeção desse texto. Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o 1º mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Agora o outro texto, lá em Mateus capítulo 26. Mateus 26, nós vamos ler do versículo 17 a 19. Mateus 26, 17 e 19 diz assim: No 1º dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: Ide à cidade,
ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Mais à frente um pouquinho, versículo 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos mais uma vez orar? Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra que acabamos de ler. Deus, palavra que é viva, eficaz, é penetrante. E ela possa, Deus, nessa manhã, entrar em nossa mente, em nosso coração, para transformar as nossas vidas. E para também, ó Deus, fazer com que anunciemos essa mensagem do Senhor nessa manhã. Que o Espírito Santo nos leve a entender a Tua palavra, a compreender e, Deus, e colocar em prática o Seu ensinamento. Abençoe a todos que estão aqui nessa manhã, ouvindo a Tua palavra, e aqueles que estão em casa também. Nós pedimos ao Pai no nome de Jesus Cristo. Amém? Até que Ele venha. Estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Hoje é um momento de festa para o povo judeu, porque eles celebram a Páscoa do Senhor, mas é também um momento de festa para todo cristão que crê em Jesus Cristo como Salvador pessoal. É um momento de festa que tem um significado tanto literal quanto espiritual. Literal por quê? Porque há muito tempo atrás o povo de Deus saiu da escravidão do Egito. Eram escravos, literalmente escravos. E por quanto tempo eles passaram escravos no Egito? Alguém lembra? 430 anos na escravidão do Egito. E nós sabemos também que esse momento é um momento de lembrar como simbolismo espiritual. Porque Cristo nos libertou. Cristo nos resgatou da escravidão do pecado. Por quanto tempo você estava preso no pecado e Cristo te libertou? Alguém lembra? A data em que foi liberto do pecado? Eu lembro. Abril de 85 nessa igreja. Da condenação do pecado. Não significa que nunca mais pecamos depois que recebemos Cristo como Salvador. Lê do engano daqueles que falam que Cristo, você não peca mais. Não, aquele que está em Cristo não vive habitualmente no pecado. E quando nós pecamos, confessamos diante de Deus e diante das pessoas que estão à nossa volta. Então, quanto tempo faz que você foi liberto da escravidão do pecado? Se nós olharmos aqui, Páscoa significa pesar, ou seja, no hebraico, que significa passar por cima. Em outras palavras, livramento da morte. Em Êxodo capítulo 12, que nós acabamos de ler no versículo 2, diz que este mês, Deus falando ali para Moisés e Arão, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E tornou para o povo judeu, o calendário judaico não é o nosso. Não sei se você já sabe, mas o calendário judaico é diferente do calendário que nós usamos. Eles estão hoje, até o dia 15 de setembro deste ano, eles estão no ano 5.783. Por quê? Eles lembram exatamente o dia que saíram da escravidão do Egito. 5.783, depois, dia 15 de setembro, muda o calendário para 5.784 anos atrás. Enquanto Deus providenciava a libertação do povo dele da escravidão do Egito, isso há 5.783 anos, em Cristo nós somos libertos da escravidão do pecado hoje. Você já foi liberto da escravidão do pecado? Amém? Amém. Você já saiu do Egito? Nós podemos perceber a história do povo que eles saíram do Egito. Mas enquanto eles estavam caminhando pela terra prometida, até a terra prometida, naqueles 40 anos de caminhada, o Egito não tinha saído deles ainda. Então nós temos que entender que o Egito deve sair da nossa vida também. Deus teve o poder de te libertar da escravidão do pecado. Mas o pecado tem nos escravizado.
Então, a mensagem dessa manhã nos leva a entender que devemos celebrar a Páscoa, ou seja, esse momento da Páscoa do Senhor, porque Cristo nos libertou. Em Êxodo capítulo 12, nós lemos também, ali do versículo 3 a 6, foi lido, fala que cada família tinha que separar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. E se a família fosse pequena, ela deveria convidar o seu vizinho mais próximo, e após 2 semanas, eles sacrificariam aquele cordeiro. Por que não na hora? Por que 2 semanas caminhando com aquele cordeirinho? Imagine as crianças, um cordeiro tão bonitinho, né? Os pais pegavam lá o cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, bem bonitinho, daí eles caminhavam com aquele cordeiro por durante 2 semanas. Para ter ali aquele momento de intimidade com aquele cordeiro. Eles pegavam, criaram afeição com aquele cordeiro. E quando chega no 14º dia, ele deveria ser sacrificado. O que tipifica isso para você? A morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio para os que eram seus, diz lá em João capítulo 1, versículo 11. Mas os seus não o receberam. Mas a todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando olhamos para esse texto aqui, nesse momento em que o cordeiro foi tomado e ficou ali durante aqueles 14 dias com aquelas famílias, nós podemos lembrar também de João, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando Jesus Cristo apareceu e ele falou de forma profética: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós cremos em Cristo como tipificando, lá há 5.780 anos atrás, tipificava que Cristo viria, nasceria entre nós e seria crucificado, seria o Cordeiro de Deus escolhido para morrer pelos nossos pecados. O texto de Mateus que nós lemos também, Mateus capítulo 26, versículo 26, e depois em Lucas 22, 19, diz que Cristo falando: comei, porque isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, eles tiveram que comer o cordeiro literalmente, assado, às pressas, porque não poderia ser cozido. E Cristo, ele foi morto literalmente. E a morte dele não foi uma morte à prestação, foi a morte à vista, ou seja, ele pagou o preço pelo nosso pecado literalmente. Essa é a grande maravilha que nós temos da Páscoa do Senhor. Em Êxodo capítulo 12, versículo 7, nós também lemos há pouco: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E o Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os animais desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. E o versículo 13, nós lemos que o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Enquanto o sangue representava a proteção da morte certa, em Cristo Jesus simboliza a remissão e a purificação dos nossos pecados. Amém? 1 João 1,7, o que diz? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não existe pecado nesse mundo em que Deus não purifique através do sangue de Cristo. Porque sem derramamento de sangue, diz também a palavra de Deus, não há remissão de pecados. Era necessário que fosse morto aquele sacrifício, aquele cordeiro, representando, tipificando hoje Jesus Cristo como nosso cordeiro pascal. Em Mateus 26, 28, nós lemos também: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Enquanto a marca do sangue na verga da porta dos judeus representava a proteção do primogênito da família, em Jesus, o seu sangue representa a proteção de todo aquele que nele crê. Quantos têm primogênito aqui? Eu tenho.
Então, naquela época, se você vivesse naquela época, o seu primogênito seria protegido. Se você não marcasse a porta, a verga da porta, com a marca do sangue, você não teria proteção do seu primogênito. Hoje, Deus seja louvado que não só o nosso primogênito tem proteção, mas todos nós temos. Porque o sangue de Cristo não está mais na verga da porta, está onde? Em nosso coração. Cristo nos libertou da condenação do pecado. Essa é a melhor bênção que nós podemos ter. É uma maravilhosa graça, porque graça nós cremos que é favor imerecido. E se você ainda não buscou essa graça de Cristo, busque ainda hoje. A Bíblia fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então nós temos essa bênção de Deus. Todo aquele que nele crê tem essa proteção. Deus prometeu, protegeu o filho de cada judeu ao saírem do Egito. Mas se nós lermos a palavra em João 3,16, Deus não poupou o seu único filho. Vamos ler de cor? Lembra de cor? Porque Deus amou o mundo, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, enquanto ele poupou os primogênitos, ele não poupou o seu único filho. Isso que é maior amor que esse, não existe. Ao dar o único filho para morrer pelo pecado de toda a humanidade. Basta crer em Jesus Cristo. Em Êxodo 12, 8, diz o texto ali que naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. O cordeiro representa Jesus Cristo. Os pães asmos significa o pão sem fermento. E Jesus Cristo, quando sempre celebramos aqui Páscoa ou ceia, nós falamos que o pão vivo que desceu do céu é Jesus Cristo, o pão puro. Ele diz lá em João capítulo 6, a partir do versículo 48, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram o pão no deserto e morreram. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida. É isso que ele coloca. Então nós cremos que Jesus Cristo é o pão puro. É o pão que nos dá vida. É o pão que sacia a nossa alma. Hoje nós temos muitas pessoas que estão morrendo de inanição por falta de pão. Não do pão físico, mas do pão de Cristo. E muitos vêm para celebrar a Páscoa por causa do pão. Não por causa do pão de Cristo. Devemos buscar o pão vivo que desceu do céu. Esse pão sacia a nossa alma, não só aqui na terra, para a eternidade também. Então nós cremos dessa verdade, irmãos. E as ervas amargas? O que significa ervas amargas que o povo deveria comer? Era para lembrar do tempo de amargura que eles passaram no Egito, durante 430 anos. Tudo para o judeu tem um simbolismo. Então, naquele momento em que eles estavam comendo aquelas ervas, como hoje nós fizemos ali na nosso café da Páscoa, quantos conseguiram comer erva amarga? Lembra do tempo de amargura, em que você viveu escravo do pecado, preso pelo faraó, ou seja, pelo diabo. E ele anda em derredor ainda tentando pegar aquele que ele possa tragar. Nós cremos nessa verdade. Então, o tempo de amargura, essa erva amarga é para lembrar o tempo que eles passaram de escravidão no Egito. E nós podemos também simbolizar. Podemos lembrar daquilo que passamos, mas não devemos ficar firmados no passado. Porque nós cremos que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não devemos ficar firmados no passado, mas nesse momento nós vamos lembrar do tempo de amargura. E mais uma vez, irmãos, com muito temor eu falo que, infelizmente, eu vejo muitas pessoas que hoje dizem que estão libertos da escravidão do pecado, mas ainda vivem um tempo de amargura. Existem muitas incoerências no meio cristão, nos dias de hoje, onde as pessoas falam que vai partir para a glória com Cristo quando Ele voltar, mas muitos não vêm na sua casa louvar a Deus. Prefere muitas vezes ficar em casa acompanhando ou nem vem. Mas nós devemos buscar ter essa comunhão que estamos tendo hoje no corpo de Cristo, porque Cristo voltando, Ele vai arrebatar a sua igreja, independentemente da placa. Todos nós subiremos, amém? Alguém ficará contente? Não, vamos subir contente. Vamos subir com Ele contente.
E concluindo, irmãos, essa mensagem, essa reflexão, o maior desejo do povo judeu era ter a liberdade da escravidão do Egito. Por isso Deus arquitetou um plano que envolvia o sacrifício de um cordeiro sem defeito. A marca do sangue deste cordeiro deveria estar na porta de cada judeu para lhe dar a proteção. Hoje em Cristo, que é o Cordeiro de Deus, sacrificado por nós, temos a garantia da proteção pelo seu sangue. Jesus é a nossa Páscoa, amém? Ele foi sacrificado, ele foi morto, ele foi sepultado, mas ressuscitou. Aleluia! Cristo vive.